Olá, eu sou a Letícia Zoccarato, bem-vinda a mais um vídeo aqui no nosso canal. E hoje eu quero falar de uma coisa que acontece muito nesse tempo que a gente está vivendo agora, que é o verão, só que é um verão chuvoso, é um verão úmido, é um verão com oscilações de temperatura. Mas antes disso, vamos rodar a vinheta. Vamos lá, então. Vamos entender o que acontece com esse mofo. O mofo, ele adora oscilação de temperatura, ou seja, manhãs frias, tardes muito quente e à noite frio. Mas isso acontece também nos estabelecimentos. Por exemplo, durante o dia muito frio, com o ar-condicionado ligado, e durante a noite quente, porque o ar-condicionado desliga. Então fica nessas oscilações de temperatura. Então estamos ali a 21 graus, 20 graus durante o dia, e de repente durante a noite sobe para 28, 30 graus. Ou ao contrário, você está 21 graus de manhã, durante o dia 30 graus, 35, 38, já bateu aí ou até mais, e depois despenca para 20, 22. Então, quando a gente tem essa oscilação de temperatura, é onde você vai ter a presença do mofo. O mofo é aquele filamentos que no alimento é muito fácil de você ver. Então, você já viu um pão mofado, você já viu um mamão mofado. E na água, por exemplo, isso são os filamentos que ficam na água boiando. Como se fosse um algodão. Então, isso é mofo. E aí você vai falar, Letícia, isso tá na minha água? Isso vem da minha captação? Provavelmente não, tá? Isso vem do processo. Tem um ponto dentro da indústria, independente seja água mineral, águas envasadas, água adicionada de sais ou alimentos em geral, mas tem um ponto crucial chamado ar comprimido. O ar comprimido é aquele psh, psh, psh. Esse arzinho que fica soltando no ambiente, ele é um ponto de contaminação cruzada que pode conter um mofo. Outro ponto também muito relevante que tem nas indústrias de alimentos, ar condicionado. E ar condicionado tem que ser limpo, tem que ser feita a higienização dele. Então, o ar condicionado também é um ninho de mofo. Outro ponto que você pode observar, aonde estão armazenadas as suas embalagens, como que estão as paredes. Geralmente as paredes estão mofadas. E aí essa embalagem está perto de parede mofada, e isso também pode ter uma contaminação cruzada. Então, quando a gente fala de presença de mofo no alimento em si, seja ele uma água ou um alimento mesmo, até na parte de cosmético, que se você tiver, ele provavelmente está envolvido ao ambiente, ao local que está sendo envasado, ao local que está sendo armazenado este produto. E não em si a sua matéria-prima, como água, por exemplo. A matéria-prima bruta, água, ela não vai conter o mofo. Mas o ar comprimido que está soprando as suas garrafas, o ar comprimido que está tampando as suas garrafas, aonde você vê ar condicionado, oscilação de temperatura, por exemplo, na sua sala de invase, quando você for almoçar, não desliga o ar condicionado da sua sala de invase, deixa aquela temperatura o tempo todo estável, porque senão você vai ter esse problema de mofo dentro da sua indústria, tá? Por exemplo, no meu laboratório, eu mantenho 24 horas dele a 18 graus. Independente se tem gente ou se não tem gente dentro do laboratório, eu mantenho a 18 graus. Por quê? Porque eu deixo sempre essa temperatura controlada. Se você ficar subindo e descendo, o seu laboratório também pode ser um fator contaminante se você faz placa de Petri também. Como eu monitoro isso, Letícia? Através de placa de Petri. Você tem placa de Petri específica, meio de cultura, o DRBC, o Saborô, o Potato Destrose.
São meios de culturas que você pode estar abrindo neste ambiente, placa de 90 por 15, e vendo como é que tá as condições. Então, você vai abrir essa placa, deixar por 15 minutos essa placa exposta no ambiente, fechar, levar para a temperatura específica. Mofo não cresce em temperatura 35 graus, tá? Ele vai variar ali de 25 a 30 graus, depende da metodologia que você está trabalhando, e vai demorar de 5 a 7 dias. Por isso que você não vê muito mofo dentro da sua empresa. Você demora, essas reclamações vão vir depois de 15 dias, 20 dias, 30 dias do produto acabado, porque ele demora essa oscilação. Se você quiser fazer isso na sua empresa, você tem um método para fazer isso. Mas antes disso, deixa eu colocar aqui as nossas redes sociais, para você seguir a gente nas nossas redes sociais. Eu estou lá no Instagram publicando shorts, aqui no YouTube também publicando short, reels, coisas do meu dia a dia, compartilhando coisas do dia a dia quando eu estou em fábrica, que eu vivo esse mundo de fábrica, e eu sempre compartilho com vocês. Então sigam a gente ali no Instagram, tá? E se você gostou desse vídeo, deixe seu like, compartilhe com quem você quiser, manda essas informações para quem você quiser, para aquele grupo de pessoas que estão ali reunidos, químicos, farmacêuticos, enfim, aquele grupo que está ali, mande esses conteúdos, porque ele é exatamente um conteúdo informativo para vocês. Como eu posso simular isso na indústria? Você pode deixar este produto um dia na geladeira, outro dia na estufa. Um dia na geladeira, outro dia na estufa. Então, você vai simular essa oscilação de temperatura. Então, quando você começa a simular, com 7 dias, 10 dias, você já vai começar a ver esse filamento no seu produto, tá? E você também pode monitorar este seu produto, fazendo análise de filtração por membrana filtrante, filtra seu produto por completo e coloque na estufa também e veja quanto que você tem de mofo. Eu gosto de trabalhar com meio de cultura DRBC, porque ele não deixa o mofo crescer demais. Então, você consegue contar ali certinho quanto que tem. Aqui é a análise de mofo. Você vê que olha como proliferou. Você vê bastante filamentos, bastante, a gente filtrou em 100 ml. Uma garrafa não apresentou o mofo. Aquela que tem mais, que tinha mais, essa daqui, ó, que tem mais a parte do mofo aqui, ela apresentou bem a contaminação. Ela apresentou bem a contaminação aqui, ó, de mofo, certo? A outra não. Mas mostra que a gente tem um valor considerado de mofo aqui. Nós não temos legislação que fala, o limite mínimo e máximo é isso, você vai determinar, você vai colocar isso no seu plano de amostragem, mas se você tem esses filamentos, controle ar comprimido, controle ar condicionado, controle ambiente, sopro, parede, faça esse controle, faça um checklist geral na sua empresa para você estar não tendo esse problema. Geralmente é no verão e no inverno, que são exatamente você está na primavera para o verão e depois do outono para o inverno, que são as oscilações de temperatura bruscas que a gente tem. Se você só tem calor, você não vai ver esse problema. Se você só tem frio, você não vai ter esse problema. Mas quando você tem essas oscilações de temperatura, você vai ter esse problema de mofo. E aí, claro, nós da Ozon estamos aqui junto com vocês para te ajudar a enxergar esses pontos de contaminação. Então, você pode contar com a gente tem as placas de Petri para te oferecer de mofo, que é exatamente para você ter dados, né? Não ficar, eu acho que está aqui. Não, nós precisamos ter dados para agir nisso. Tá, Letícia, como que eu elimino esse mofo? Um produto muito utilizado para eliminar mofo chama biguanida ou quaternário de amônia, tá? Lembrei de um ponto também que tem muito problema de mofo, transporte aéreo. Aonde você tiver ar circulando, pode ter certeza que ali você pode ter um problema sério de mofo, tá? Então, transporte aéreo também você tem um problema ali.
mas é um vídeo para outro. Depois eu gravo um vídeo aqui para vocês de como higienizar um transporte aéreo, porque transporte aéreo tem que ser higienizado. Então você pode estar utilizando o biguanida ou o quaternário de amônia para colocar essa carga no chão, tá? Você nunca vai zerar. Você não tem uma sala limpa dentro do seu processo. Eu não sei se você for farmacêutico, mas geralmente alimentos em geral não tem. Então você tem que manter essa contaminação baixa. E qualquer dúvida, eu e minha equipe técnica tá aqui para te ajudar. Tchau!